Esse é o nosso Programão do João, diretamente dos estúdios da Rádio Tropical Web Brasil. Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril, e amanhã é dia do trabalho e ninguém trabalha. E eu tenho o prazer de estar aqui hoje trazendo dois queridos amigos, para a gente bater papo. Uma sobre música gospel e outro sobre ópera no Teatro Municipal, ópera no Rio de Janeiro. É o Pedro Oliveira. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo ao nosso Programão do João. Boa tarde, João. Prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Que voz, hein, gente? Que voz, né? E a outra é a Vanessa Fontana, que já foi aos meus programas em outras rádios. Estamos aqui agora na Rádio Tropical Web Brasil. Boa noite, João, e boa noite, ouvinte. É isso. Eu não gosto de falar muito bom dia, boa tarde, boa noite, não, porque como o programa vai entrar no ar agora, vai ficar no canal do YouTube a partir da semana que vem, o cara vai assistir de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Eu sou um que só assisto de madrugada, mas está valendo, boa noite. E assim, vamos falar. Vanessa, eu conheci ela como atriz, produtora, e ela agora se apresenta como cantora, compositora de música gospel e até pastora. Como é que foi esse caminho, Vanessa? Como é que você chegou a ser pastora em música gospel? Você me falou que você começou nesse caminho compondo para sua mãe, né? Evangélica. Na verdade, meu pai, ele fundou uma igreja no estado do Pará com a minha mãe, né? Que é a Igreja da Paz. Então, eu com 10 anos, eu vivi isso, meu pai fundando essa igreja, que hoje em dia são 12 igrejas. Mas, enfim, eu com 14 anos saí da igreja, eu tocava na igreja, eu tenho formação em música clássica, né? Toquei em orquestra de violões, então eu já tocava na igreja, cantava na igreja. E aí, só que eu me afastei quando eu tinha 14 anos, vim para o Rio, vim para a vida de artista, né? O que você chama de vida de artista no Rio de Janeiro? É o oposto da pastora? É, bem distante. Bem distante, porque eu vivi com intensidade a coisa do artista, né? Você sabe disso. Eu não sei de nada. Mais distante do que Belém do Pará ou Rio de Janeiro, né? Gente, eu fiz muitos filmes, sem censura, né? Nada, tudo dentro da arte mesmo. Foi apresentadora de podcast. Exatamente. Eu gostei muito sempre de assuntos polêmicos e tal. Então, quando eu vim para o gospel, houve-se uma estranheza, né? Gospel, para o bosque. Aí houve uma estranheza. Mas como é que foi? Meu pai faleceu, tem 2 anos. E aí uma tia minha já estava compondo, fazendo músicas com um canal grande no Spotify, na época assim, começou a fazer sucesso, né? Enfim, aí a minha tia falou assim, pô, Vanessa, compõe uma música gospel para tua mãe ficar feliz, para ela não ficar com depressão, que meu pai tinha falecido. Aí eu falei, vou compor. E eu compus uma música chamada Deus Me Usará. Né? E eu lembro que eu mandei para minha mãe, e a minha mãe começou a chorar, disse assim, minha filha, você está profetizando sobre a sua vida. Eu, tipo assim, não acreditei, mas falei, pô... Canta um pouquinho dessa música, você lembra? Eu não... Pô, já tenho 602 músicas. Eu só lembro Deus me usará. Eu não lembro assim da letra da música toda. Mas era bem essa coisa, Deus me usará. Aí a minha mãe falou assim, olha, você está profetizando sobre a sua vida. E eu não acreditei. Deixa minha mãe felizinha, né? Tá tudo bem. Só que eu lancei a música e a música fez realmente tanto sucesso que aí eu comecei a compor outras músicas gospel. Eu, para te dizer a verdade, no começo eu fiquei meio envergonhada até, porque como eu sempre fui a artista de assuntos polêmicos e tal... É o que pode se chamar de artista da pá virada. Aí eu comecei a compor... Não, porque eu sempre era a ativista, né?
ativista, enfim. Quem você chama de ativista? Não, eu sempre falei muito das ideologias LGBTQ, fui à frente, né, da passeata, então eu fiquei assim, todo mundo ficou meio assim, pô, como que a que estava lá na frente da passeata gay, agora está aqui, né, no meio gospel. E aí o que aconteceu? Aí deu muito certo, eu falei, vou compor outras músicas. E eu comecei a compor em inglês. Aí compus em inglês e tal. E aí começou a crescer muito, dar muito certo. E aí também eu comecei a me aprofundar, ler a Bíblia. O que você chama de começou a dar muito certo? Olha... Na música, claro. Na música, eu comecei assim, eu consegui um contrato, né, com uma distribuidora inglesa, que as minhas músicas hoje estão em 43 plataformas, né? Eu já estava até mostrando para o João aqui que eu sou mais ouvida aí em Portugal até do que no Brasil, né? Estou espalhada em vários países. Em vários países, né? E aí o que acontece? Aí eu falei, não, tá dando certo, só que aí eu comecei com isso tudo, eu fiz um propósito na minha vida de musicalizar a Bíblia inteira. Eu estou em números, tá, gente? Então, com isso... Como é que é isso, musicalizar a Bíblia inteira? Olha, essa história começou assim. Eu, certo dia, resolvi ir para a igreja e voltar para a igreja. Né? Eu estava com... Aí... Se quiser perguntar também, fica... Eu fiquei curioso que ela está no Números, né? Então começou pelo Gênesis. Levítico, Deuteronômio, Números. Agora eu estou em Números ainda, já estou com 607 músicas. Caramba! Em Números. Isso é muito bom. Então, eu pego cada trecho da Bíblia, eu não faço trecho ali da forma que está escrita, não. Eu faço estudo em cima daquele trecho. E se inspira. E aí eu faço uma composição. É. E eu fazia uma diariamente. Todos os dias eu compunha. Aí como que eu consigo fazer uma produção dessa, né? Muita gente me pergunta. Eu comprei um estúdio para mim, um estúdio de IA. Né? Então, como eu toco violão, eu criava a base, fazia a base e a minha voz, e aí eu fazia os outros instrumentos na IA, e aí eu conseguia compor e produzir uma música por dia. O que antes eu gastaria na produção de uma música minimamente assim, R$10.000, hoje em dia eu faço a custo praticamente zero, porque eu já tenho o custo, né, do meu estúdio. Essa coisa de você compor uma música por dia me faz lembrar um amigo com quem eu tive o privilégio de trabalhar, que é o Carlos Cola, grande compositor, fez várias canções por Roberto Carlos, e ele me falou certa vez, Joãozinho, eu acordo todo dia e me proponho a fazer uma música por dia. Às vezes eu faço 2, às vezes me dá uma louca, eu faço 3. Aí eu ficava imaginando, porra, o cara tem 365 músicas por ano. E é verdade, volta e meia ele me ligava e falava, Joãozinho, vê se você gosta. Aí tocava a musiquinha dele no violão. Uma música por dia, cara. E sem ar. Sem ar. Ô, João, o que acontece? É muita inspiração, velho. E sem Bíblia, que ele também fazia sem Bíblia. Tem dia que eu faço 3. Mas com Bíblia e ar, né? Com a Bíblia. Não, porque eu faço estudo. Aí, como é que veio essa história, né? Eu falei assim, gente, seria tão bom se a gente pudesse ouvir a voz de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, né? E vi que aqueles homens antigos ouviam mesmo a voz de Deus. Seria tão bom. Aí eu falei, mas a gente pode ouvir a voz de Deus. Aí eu comecei, ao acordar, a me propor, a antes de qualquer coisa, fazer uma meditação bíblica. Porque eu também sempre fui ligada à meditação. Entendeu? Você sabe disso, eu sou escritora também, né? Aí eu comecei a meditar num trecho. Nesse trecho que eu meditava,
eu comecei a fazer um poema. Eu faço um poema. Primeiro eu faço um poema. Aí depois eu boto uma estrutura musical e aí depois eu musicalizo. Essa é a minha forma de fazer a minha música. É muito interessante isso, inspirador. Mas aí você lê os versículos, mas você não pega os versículos que estão escritos na Bíblia, não. Você lê, se inspira para fazer a tua própria letra, não é isso? Quando o versículo é um versículo muito universal, Sim. aí eu coloco ele daquele jeito, Tá. eu transformo no refrão. No refrão, isso. Eu transformo no refrão. E aí as outras partes eu componho. Vamos ouvir um pouco de uma das suas músicas que eu deixei aqui? Vamos ouvir, por favor, escolhe uma das duas que eu passei e vamos ouvir a música da Vanessa para vocês conhecerem a obra da Vanessa. Que melhor do que ficar falando é a gente ouvir a música Ouvir, dela. exatamente. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Divulgar, né? E é uma cantata profana, né? Não é uma cantata religiosa, né? Que é o oposto do que a... É exatamente o oposto, porque ela trata dos costumes, né, que havia na Europa medieval, né? E com toda aquela cristandade, né? Por exemplo, tem uma parte que eu falei contigo antes, que se passa numa taberna, né? Então, é a primeira cena do segundo ato, né? É, a primeira cena do segundo ato, e que foi repetida várias vezes, né? Aí você falou que foi ativista, LGBTQIA+, e aí nessa taberna, o nosso diretor, o Bruno Fernandes, ele colocou todos os tipos de LGBTQIA+, né? Colocou passinho, perna de pau, polidance, né? Tinha uma personagem burlesca também, com aquela roupa burlesca Os também. peitos de fora. Os peitos de fora e a bunda de fora, né? O que era aquele peixinho que ia na boca de cena? Passar de um lado para o outro. É porque aquele peixinho, ele representa muita coisa, né? O peixe é o símbolo cristão, né? Mas tinha muita coisa que, como eu estava te falando, em relação à taberna, mesmo com o peixinho no meio. Quando, antes da Semana Santa, da Quaresma, a Igreja Católica liberava todo mundo para fazer tudo o que quisesse, até blasfemar, né? E aí, todo mundo fazia de tudo, iam para... como se fosse o Carnaval, né? Que era antes da Semana Santa, né? Era o Carnaval. Eu acho que era mês de dezembro, depois que passou para fevereiro, março, né? E aí eles estipularam que 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus Cristo. Claro que ele nasceu no dia 25 de dezembro, é uma coisa simbólica, né? E aí se podia tudo. Então, fratribus perversis, por exemplo, frades
perversos, monarques dispersos, que é monarcas também faziam o que queria, as freiras também, tanto que depois, 9 meses depois, aparecia muita freira grávida depois daquele que podia fazer tudo. E quando chegava na Semana Santa, eles iam espiar, né, tudo aquilo, né, pedir perdão, aquela coisa toda, mas eles tinham que ter um dia, né, 3 dias de vale tudo. Em Veneza, por exemplo, como a Veneza era a maior república da Idade Média, né, uma grande república na Itália, né, os nobres não queriam ser reconhecidos depois, né? Então usavam máscaras. Então, até hoje em dia, né, mesmo sem ter aquelas festas, aqueles bacanais de antigamente, né, mas os venezianos, por tradição, usam máscara no carnaval. E remontam a essa época, né, que, inclusive, esses contos, né, de Carmina Burana, né, ele foi encontrado no mosteiro beneditino em Munique. O texto. O texto. E se perdeu muita coisa, tinha muita coisa mais do que isso. Né? Mas aí veio a censura, a igreja mandou queimar livros, bibliotecas que retratasse esse tipo de coisa. Né? É a evolução, ou a evolução, né, do ser humano. A coreografia que eu assisti foi montada aqui ou é... Foi montada originalmente pelo Bruno. O Bruno Fernandes, ele é bailarino do Teatro Municipal, né? Está há mais de 20 anos no Teatro Municipal, e ele dirigiu a coreografia de outras óperas, né? Mas a Carmina Burana foi o grande sucesso dele, né, no ano passado, e tanto que repetiu este ano também, né? Porque no ano passado a gente ia fazer Carmina Burana no início do ano, mas só que a gente estava sem a cobertura da cúpula e a gente ia fazer em forma de concerto. O coro parado e a orquestra na frente. Só canto. Só canto. E aí... Falar em só canto, canta um pouquinho pra gente daquela música principal. As pessoas ligaram o espetáculo, a ópera ao canto. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela música e não sabe de onde é. Bom, mais ou menos, não sei se está notando. Oh, fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabilis. E por aí, em latim. Essa parte as pessoas conhecem, né? Conhece porque foi trilha sonora de filmes de terror. Eu me lembro que nos anos 70, vocês não eram nascidos, né? Eu assisti o filme A Profecia com Gregory Peck e Lee Remick. E a trilha sonora era essa, né? Porque dá uma sensação de thriller, né? Mas está falando sobre a sorte, sobre a fortuna, né? Que é a imperatriz do mundo, né? É exatamente isso. Legal. Fora esse espetáculo, você também participou da Ópera do Meio-Dia, com um espetáculo. A Ópera do Meio-Dia, uma ideia... Do foyer do Teatro Municipal. É uma ideia muito boa, que foi feita no ano 2000, 2001, quando a presidente da Fundação Teatro Municipal era Dalla Lascar, né? E o diretor era Luiz Fernando Mariano, que está em Manaus agora. E quando eles saíram, entraram outros diretores, acabou a Ópera do Meio-Dia. E nos últimos 5 anos eu estava no ouvido dos presidentes da Fundação para a gente voltar à Ópera do Meio-Dia, que é muito importante para os cantores do teatro atuarem, né? Porque nem todos, como a gente faz pouca ópera anualmente, só 4, 5 óperas, antigamente o Teatro Municipal tinha 20 óperas diferentes por ano, até os anos 70. Né? E não é mais, hoje em dia não tem mais isso, porque o estado do Rio empobreceu e tudo, mas vamos voltar à Ópera do Meio-Dia. E aí a Clara Paulino, atual presidente, em 2024 eu falei com ela e pedi para que ela voltasse com a Ópera do Meio-Dia. Bom, não tinha, a princípio, patrocinador, né, nem orçamento, mas ela correu atrás, né? Aí no início do ano passado, janeiro do ano passado, ela me chamou, o nosso maestro Cirano Salles também,
eu chamei o meu vice-presidente da Associação do Coro, Manuel Mendes, fomos conversar com ela e fizemos toda a programação do ano passado e deste ano. Aí no ano passado eu fiz a italiana na Argélia, esse ano eu fiz o Elixir do Amor, com o Vladimir, tanto que essa barba aqui foi do personagem, tá? O pessoal tá com a cara do Wolverine, são as costeletas suíças, né, para o personagem do Camara. E aí foi muito interessante, porque é um recorde de público, são 120 cadeiras, o teatro tem que, infelizmente, pedir para as pessoas não entrarem mais, porque a gente faz 4 apresentações de cada ópera e o teatro lota, e todo mundo quer ver, e a gente agora está adotando aquela coisa de arena, então, digamos, aqui a gente faz exatamente as cadeiras em volta e remete a arte, né? Comédia dell'arte italiana, né? Que os atores, né? O circo tinha uma grande interação, né? Com o público, né? Porque eles eram andarilhos, né? Eles andavam em caravanas. Então, está fazendo muito sucesso. E o público adorou e foi um gol que a gente fez, a Associação do Coro do Teatro, né? E com a Clara Paulino, né? Que está fazendo uma administração maravilhosa no Teatro Municipal atualmente. Uhum. Você participou do Elixir do Amor, não é isso? O Elixir do Amor, do Donizete. E você citou uma questão que eu acho que é fundamental, porque eu acho que até ali a gente conhecia o coro do Teatro Municipal como cantores. E além de cantores, vocês são atores, né? A gente descobre você como ator, a cantora muito bem como atriz, o próprio Vladimir se saiu muito bem como ator. Pois é, por exemplo, o meu personagem é um cara que ele chega, um charlatão, que chega numa aldeiazinha vendendo vinho Bordeaux, né? E dizendo que o Elixir do Amor, quem beber daquele Elixir, aquele Elixir vai melhorar a pele da senhora, as viúvas vão começar a ter desejos de novo, os velhos septuagenários também vão olhar para as bambole. Bambole são as gatinhas, né? E vão querer amantes também. Então o doutor Dulcamara, Dulcamara é uma erva, né? A erva da medicina, né? E aí ele diz que vai melhorar tudo. E também, coincidência, naquela época que o Donizete escreveu a ópera, o vinho Bordeaux era o vinho mais querido da Europa e da França. É o melhor vinho da época. Até hoje o Bordeaux, né, é um vinho bom, né, para quem gosta de vinho. Eu adoro vinho. Né? E aí, eu fazendo um charlatão, e é uma comédia. Né? E aí, no caso, o Nemorino, né, o tenor, o Vladimir, ele é o cara que quer conquistar o coração da Adina, né? Então ele se bebeda porque ele acha que o Elixir do Amor ela vai acabar sendo conquistada por ele. Aí, na realidade, descobrem que o tio dele faleceu e ele herdou uma grande fortuna, então todas as mulheres da aldeia ficam dando em cima dele, menos a Adina. Né? Então, quer dizer... Que rejeitava ele. E eu adoro fazer comédia, né? Você falou na parte de ator, eu me sinto muito bem, porque no ano passado eu também fiz a italiana na Argélia, do Rossini, ou eu fazia o Mustafa, um cara que queria pegar a italiana, né? E aí, quer dizer, ele se mexe num montão de enrolações, né? São umas comédias legais, mas eu fico mais à vontade. Eu faço muita coisa dramática também, mas no drama eu pego muito personagem, então eu fico muito tenso também. Muito contido. Fico naquela coisa, porque a gente tem que passar, né? Você que é atriz, né? Tem que passar tudo. Então na comédia a gente se solta, no drama a gente tem que fazer aquela coisa verossímil, né? Fazer aquela coisa mais
mais séria. É muito legal essa vida de... Porque a ópera é um teatro cantado. Cantado. Né? É isso. E a Ópera da Lapa, a Companhia Ópera de Lapa, da Lapa, né? É a Companhia de Ópera da Lapa. 2 anos atrás eu encontrei o Fernando Portari, né, que foi o tenor que mais cantou no Brasil e no exterior, né? Fez uma carreira assim esplêndida, ainda está cantando, né? Mas, por exemplo, ele cantou na Ópera de Berlim com a Ana Netrebko, que é a maior soprano do mundo, né, de ópera, né? Cantou no Scala de Milão, né? Todos os teatros do Brasil, Teatro da Paz, lá em Belém. A Paz foi onde eu me apresentei a primeira vez. Pois é, um teatro lindo, né? Aí ele está em Manaus agora, está cantando lá. Aí eu falei com ele, Fernando, vamos fazer o seguinte, a gente queria, vamos formar uma companhia de ópera, e a gente estava na Academia de Música Lourenço Fernandes, ali na Lapa, né? E a gente se inspirou na Lapa, porque onde fica a Academia de Música Lourenço Fernandes, Sala Cecília Meirelles, Escola de Música da UFRJ, Fundição Progresso, né, Circo Voador. Então a Lapa, ela exala música, né? Então vou fazer companhia de ópera da Lapa. A ideia do nome de Lapa foi dele, né? E aí ficou. Porque a gente quer resgatar também esses espetáculos nos teatros menores, né? Que até os anos 2000 havia algumas companhias alternativas de ópera. O Torge, que era o Teatro de Ópera do Rio de Janeiro, a Salve, Sociedade dos Artistas Líricos do Rio de Janeiro, brasileiros, né? E tinha umas 5 companhias independentes. A maioria dos cantores era do Teatro Municipal. E depois que esses diretores ficaram velhos, vieram a falecer, não houve uma continuidade. Porque a gente sempre tinha, toda segunda-feira, a gente tinha uma ópera diferente no Teatro Glaucio Rocha, ali na Avenida Rio Branco. E todo mês de agosto, com um convênio com a Funarte, né, a gente tinha o mês da ópera, que era no Teatro Dulcina. Então, todas as pessoas cantavam. Eu comecei nessas companhias, o Fernando Portari também, o Luiz Otávio, que está nos Estados Unidos também, que é um baixo também. Várias pessoas começaram lá, foram para o Teatro Municipal, foram para o exterior, estão cantando. E aí, a ideia também que eu falei para o Fernando, além de a gente montar, é dar oportunidade para as pessoas jovens que se formam na Escola de Música da UFRJ, na Unirio, no Conservatório, e não tem espaço para cantar ópera. Porque, por incrível que pareça, a gente tem muito público. Ontem a gente encheu a Candelária, sexta-feira nós enchemos a Sala Cecília Meirelles, fizemos Tosca e Carmen em 2024, enchemos a Sala Cecília Meirelles, aí repetimos aí no Teatro Armando Gonzaga também, Marechal Hermes também, é o Teatro da Funarge, né? No ano passado repetimos Carmen no Teatro Municipal de Niterói. A gente ia fazer só uma apresentação, acabamos fazendo 2 ou 3, porque esgotaram os ingressos, tem muita procura. Então, o público carioca está carente de ópera, porque o Teatro Municipal está fazendo menos óperas do que fazia 50 anos atrás. Certa vez, eu aqui no nosso programa do João, eu tive a oportunidade de trazer a Clara Paulino, a presidente do Teatro Municipal. Eu já esteve com você, né, no programa. Teve comigo 2 vezes, uma por telefone e uma pessoalmente. E o que eu perguntei a ela foi justamente isso, porque vocês ensaiam uma ópera durante quantos meses? E fazem meia dúzia de apresentações. Pois é. E aí ela, não, porque o patrocinador, não sei o quê, como se não tivesse público para aquilo ali. Você mesmo está falando o oposto. Público não tem apresentações. Né? Não, e tem, porque os ingressos do Teatro Municipal, quando abre a bilheteria, já está esgotado. Já está esgotado. Já está esgotado. Muita gente não consegue ver. Por isso que nós repetimos Carmina Burana, que no ano passado a gente só fez 3 apresentações em setembro, no mês da ópera, que a gente faz o mês da ópera em setembro. E esse ano a gente colocou 5. E mesmo assim teve gente que não conseguiu ver. A gente tem muito público para isso.
preços... Os preços são populares. Né? Porque a gente entende que o teatro público ele não pode cobrar o ingresso de um teatro privado. Por exemplo, você vai ver um musical, você paga R$180. E aquele musical tem um patrocinador já. Né? Aí a gente, como é que eles conseguem... A conta não fecha, né? Exatamente. Né? E aí, no caso, a gente tem o patrocínio da Petrobras, né? Mas o patrocínio da Petrobras não é só para as produções. Né? É para a administração do teatro. Né? Ajuda, porque o governo do Estado, infelizmente, de alguns governadores de lá para cá, de alguns anos para cá, não tem beneficiado o Teatro Municipal com nada. Eles tiram um partido do Teatro Municipal, que é a joia da coroa, que é o teatro mais importante do Brasil, e realmente tem uma ressonância internacional ainda, o Teatro Municipal. Mas ele poderia ser bem tratado. Mas tudo bem. A Clara Paulina ela conseguiu aumentar, que a Petrobras aumentasse também o patrocínio, agora está 35 milhões, né, em 2 anos, né, e está fazendo muita coisa. Ela conseguiu botar uma cortina nova, aparelho de ar-condicionado novo, etc. Então, graças ao patrocinador. Se o meu sonho era que os 35 milhões fosse só para produção de ópera e balé, né, e concerto, e fazer um intercâmbio internacional com os melhores teatros do mundo, mas por enquanto não está dando. Mas a gente tem. E mais, hoje em dia a gente tem o YouTube. Outro dia eu estava conversando no barzinho, né? Era até música moderna, né? Karaokê. Aí um cara jovem falou assim, já tive cantando ópera. Eu falei, ele não tinha cara de que frequentava o Teatro Municipal. Mas hoje em dia ninguém tem cara de nada, né? Aí ele disse, olha, eu conheço isso, e começou a falar de cantores internacionais de ópera. E estava lá no karaokê cantando um montão de coisa, super eclética. Mas olha, eu amo ópera. Então a gente tem, hoje em dia, a gente tem ainda o YouTube, tem o Spotify, né, que você tem mais de 600 composições, né, no Spotify. Então são canais muito importantes para a gente. Na verdade são 47 plataformas, né? 47, porque a Spotify é mais conhecida, né? É mais conhecida aqui, mas tem o Deezer, YouTube Music, YouTube para quem não quer pagar, né? Tem o YouTube. Pois isso é muito importante. Uns são barítono, outros são tenor. Você se encaixa em que tom? Baixo. Baixo. É a voz mais grave. O baixo, assim, na ópera a gente também tem uma convenção. Das óperas românticas para cá, de 1820 para cá, o tenor começou a ser o mocinho, o soprano, a mocinha, né? O mezzo-soprano, né? Mezzo-soprano, a amiga da soprano, ou a amante do tenor, né? Ou a vilãzinha, e o contralto, que é a voz mais grave, é a bruxa, é a mãe, é a vilã. O tenor, como eu falei, é o mocinho, né? O barítono, ele faz o amigo do tenor ou faz o vilão, né? E o baixo, ele faz o vilão, o pai, o padre, o sábio, né? Mas antes disso, do 1820, os baixos eram os protagonistas. Eles faziam Don Giovanni, Bodas de Fígaro, Zarastro, as óperas do Mozart e até do Handel, né? Hoje em dia, qual é a ópera mais popular, a teu ver? Olha, eu diria, eu vou citar uns 5, né? Mas tem a Traviata, né? Carmen, assim, Bohème, né? Que também são as mais levadas, né? Carmen, Bohème, Flauta Mágica, que eu não sabia, mas eu andei lendo recentemente numa pesquisa que a Flauta Mágica é uma das óperas mais vistas e levadas do mundo, né? Uma ópera que o Mozart fez, a penúltima ópera dele, que retratava
é a vida maçônica, né? Que ele era maçom. Né? É uma ópera cheia de significado. Né? Aí tem a Aida, que é uma grande ópera. Este ano no teatro vão fazer Turandot, do Puccini. Está fazendo 100 anos a Turandot. Né? Esse ano ainda vai ter? Vai ter em novembro. Eu até vou fazer um papel pequeno na ópera, né? Que abre a ópera, né? É o Mandarino, né? Ele diz, Popolo de Pequino, la legge è questa. Ele diz no início da ópera, o povo de Pequim, a lei é esta. Né? Aí diz o que Turandot quer na ópera. Né? E vamos fazer agora, em julho, Salvador Rosa, do Carlos Gomes, que não é levada há 80 anos no Teatro Municipal, né? E comemorando os 190 anos de nascimento do Carlos Gomes e 130 da morte dele. Né? Então, por isso que a nossa companhia de ópera da Lapa fez só Carlos Gomes na semana passada, na Sala Cine Meirelles. Então fizemos trechos de Fosca, que é uma ópera dele maravilhosa, né? E fizemos O Escravo também, né? Que retrata... O Carlos Gomes é engraçado porque ele fez sucesso na Europa com temas brasileiros, temas indígenas, que era uma coisa completamente alheia, exótica, né, para os europeus. E aí a gente está aproveitando este ano e homenageando o Carlos Gomes. Né? Isso não quer dizer que não vamos fazer outras coisas de outros compositores. Vai ter Lago dos Cisnes esse ano? Oi? Vai ter Lago dos Cisnes esse ano? Esse ano não. Lá no Teatro Municipal vai ter agora La Fille Malgardée, um balé. Que é Carlos Gomes, né? E Carlos Gomes. O outro balé eu não sei. Ah, sim, vai ter uma Cavalaria Rusticana, né, que faz muito sucesso também, que é uma ópera de 1h10 de duração, né, e que faz o maior sucesso no mundo também. Qual o nome? Cavalaria Rusticana, que é cavalaria rústica, né, que é inspirada num conto real, né, em traições, essas coisas que acontecem. Né. Como é que é a escolha das próximas óperas a serem apresentadas no Municipal? Geralmente quem escolhe é o diretor artístico. Né? Que hoje quem é? É o Eric Herrero. Né? E aí eu vou levar a ópera tal, tal, tal e tal. Né? Os corpos artísticos nunca são consultados. Não né? são consultados? Não. Às vezes eu até dei algumas ideias para ele. Por exemplo, em 2024, eu falei, Eric, vamos fazer uma Butterfly? Não. Quando foi ano passado, ele... vai ter Butterfly esse ano, tá feliz? Aí estou. Ele é um cara super legal, né? Ele é um cara que tem visão também do mercado e tudo, e é um diretor artístico querido, todos gostam dele também. Aí eu falei para ele, Eric, vamos fazer uma Traviata ano que vem? Acabamos de fazer. Eu falei, mas Eric, a gente tem que fazer Traviata pelo menos de 2 em 2 anos, que é uma das óperas favoritas do público, né? Eu vou pensar. E uma outra que a gente não faz há muito tempo, que é o Nabucco, de Verdi, que é, assim, maravilhoso, que tem aquele coro do Vapensiero, né, que todo mundo gosta, né? Então é isso, o diretor artístico que... Você dá a ideia e depois ele acorda com a ideia nova. Porque não, ele tudo bem. Mas é assim, né? Assim com todos os diretores artísticos, né? A gente fala, olha, o pessoal queria fazer isso. A gente ficou 21 anos sem fazer a Traviata. A gente fez em 2001, aí depois só em 2023. É um absurdo total. Uma ópera super popular que aí ele, quando o Eric programou a Traviata, o Pedrão tem Traviata ano que vem, né? Que bom, né? Legal, né? Então a gente tem que fazer mais Traviatas. Você está no Teatro Municipal há quantos anos? Desde 1990. Não é tanto tempo assim não, né? Mas eu já cantava... Mas eu já cantava lá desde 85, mas é com fixo... Você pegou o Fernando Bicudo lá? O Fernando Bicudo, ele saiu quando eu entrei, né? Mas ele foi diretor lá, aquelas temporadas dos anos 80, maravilhosas, com elenco internacional, foi tudo proporcionado por ele. Aquela Aida, que foi feita na Quinta da Boa Vista, que tinha
200 mil pessoas, né? Tudo dele. Ele que, junto com o Projeto Aquários, né? Com o Isaac Arabichevski, né? Regendo aquela ida, e foi uma coisa fantástica, né? Aquela ida eu ia participar, mas como eu estava fazendo assessoria de imprensa, eu era jornalista ainda, né? Da Câmara dos Vereadores, aí não deu para fazer. Senão eu estaria no teatro desde 86, né? Aquela ida foi em 86. 86. Da Quinta da Boa Vista. Da Quinta da Boa Vista. E no teatro teve 15 apresentações lotadas. Hoje em dia a gente só faz no máximo 7, que é muito pouco, né? Com a bilheteria acabando, né? Nunca enche. Eu me lembro, assim, de teatro municipal, do Navio Negreiro do Gerald Thomas. Você estava nessa? Navio Fantasma. Navio Fantasma. É do Wagner. Foi muito... Mas com o Gerald Thomas, né? Geraldo Thomas, ele foi vaiado e tudo, porque o que é que ele fez? Ele é uma ópera que se passa num navio. Ele usou um vagão no campo de concentração. O que é que você acha disso? 1980 e alguma coisa. Foi uma grande polêmica, né? Mas ele gosta de vaias, né? Porque depois ele fez um Tristão e Isolda, já nos anos 2000, isso eu participei, né? Que foi vaiado. O que é que ele fez? Mostrou a bunda. Mostrou a bunda para o público, né? Tirou a calça, virou as costas para o público, arriou a calça e mostrou. Aí o amigo meu que toca violino na orquestra, Pedro, que cena horrorosa, o cara feio, magrelo e aquela coisa pendurada. Horrível. Mas eu acho que ele se alimenta, né, de polêmicas, né? A gente está falando dele agora, né? Exatamente, né? Tanto tempo depois. Né? Porque eu estava falando com a Vanessa, né, sobre polêmicas, né? Que ela veio da polêmica para o gospel, né? Sim, mas e eu acho que na arte, né? Não tem isso, a gente está para fazer tudo, né? Você pegou aquela montagem da Bia Lessa, que também foi polêmica na época? Fiz várias com ela. Fiz Cavalaria Rusticana e Palhate em 1996, mais ou menos, né? E ela, naquela época, não aceitaram muito bem. E teve um Trovadouro que a gente fez em 2009, que ela foi vaiada, né? Eu acho que foi essa que eu me recordo. E ela... Eu acho que a Bia gosta de vaia também, ela se alimenta também de vaia, né? Mas é uma pessoa super inteligente. Eu não concordava com alguma coisa que ela fazia, mas eu acabei ficando muito amigo dela. É uma pessoa inteligentíssima, sensacional. Eu acho que a pessoa tem que ter a liberdade de criação. Isso é muito importante. Né? Então ela tem a visão dela de diretora, então eu acho isso muito importante. Entre Bia Lessa e Gerald Thomas? Olha, eu gosto mais da Bia Lessa. Né? Acho que a Bia Lessa é legal. Apesar do Gerald Thomas ser um gênio também, ele é um cara mal compreendido, né? Ele tem a liberdade de expressão dele, ele faz o que ele quiser, né? Ainda mal compreendido. Tristão de Isolda, ele fez uma plateia de cinema, então quando ficava sentado, aí cantava daquela coisa toda, né? E tanto que ele é chamado para dirigir no mundo inteiro, né? Então, né? Conta a lenda, né? Pois é. Então, quer dizer, eu acho que é válido, né? Eu, particularmente, gosto das montagens tradicionais. Por exemplo, uma Traviata, eu gosto que seja numa Paris de 1820 e não no Rio de Janeiro ou uma Paris de 2026. Né? Eu gosto daquelas roupas de época, aquelas coisas de época, né? Mas hoje em dia, por exemplo, os alemães adoram modernidade. Quando eles vão dirigir na Itália, os alemães são todos vaiados também, não são Gerald Thomas. Porque os italianos gostam das coisas tradicionais também. Né? Até porque está na terra dele. Por que eu vou fazer digamos, um Rigoletto que se passa em Mantua, né? Que tem La Donna Mobile, qual piuma al vento, mas é o tenor que canta, né? Não é o baixo, né? O baixo faz o vilão. E aí, eu gosto dessas coisas atuais. Por exemplo, já vi um Don Giovanni, né?
Don Giovanni se passa em 1600 e alguma coisa, a história do Dom Juan, que pega todas. E tem um castelo dele. Mas eu vi Don Giovanni com 2 negões de moto, todos de couro, e se passava tipo numa cidade, tipo um lugar assim esquisito de Nova York, alguma coisa assim. É válido também, são ideias. Uma visão Blade Runner. É isso mesmo, é Blade Runner, é legal, é bem isso mesmo. Né? Eu acho, sabe? Então dá pra gente fazer as duas coisas, mas eu prefiro, se me chamarem para cantar uma coisa moderna, com uma versão moderna, eu vou. Né? A gente veste o personagem, né? A gente é cantor-ator, né? Verdade. Muito bom. E Vanessa, voltando aqui para Vanessa, ele falou ainda há pouco da... Como é que você se referiu? As polêmicas. Polêmica. Da pastora. Conta um pouco pra gente que polêmicas foram essas antes de você se transformar na pastora Vanessa Fontana. Olha, eu acho que a polêmica mais polêmica foi a minha namorada, né, que eu tive. Ela já teve namorada? Eu acho que foi a pior de todas, assim. Ainda bem que pro ela meio reconhece. gospel. Pro meio gospel, foi essa, né? É porque é o seguinte, as pessoas... Isso acabou, essa namorada? Acabou há muito tempo. Mas aqui as pessoas também, elas se preocupam muito, ao invés de se preocupar com a sua própria salvação, com o seu próprio julgamento, porque a Bíblia fala que Deus é o único juiz perfeito. Exatamente. Elas se preocupam com os outros, né? Então, você não pode se preocupar com o que o outro acha de você. Você tem que estar bem com Deus, você tem que estar bem com o que você faz. Mas essa não foi entendeu? só essa polêmica, falando de outras. Não, tem cenas em filme, né, de sexo, filmes normais, né, não é filme pornô, não. Filmes normais, mas que não é bem vista, né? Hoje, por exemplo, no meio gospel, né? Então tem essas polêmicas assim, não é nada demais, né? Eu também venho de uma formação clássica. Pois é. Eu fiz conservatório Carlos Gomes, mas eu sempre gostei desse mise-en-scène. Tipo, pegar o clássico, fazer uma remixagem e brincar. Eu adoro, porque eu sou muito criadora, sempre fui. Então, eu adoro criar, brincar, Vanessa, quem quiser te assistir agora, como é que faz? Olha... Entrar em contato com você. Sim. Fala dos teus cultos à noite. Meu e-mail, fontanaproducões@yahoo.com, tá? Esse é teu e-mail. É o e-mail. fontanaproducões@yahoo.com. E a tua arroba na internet, no Instagram? No Instagram, Vanessa Fontana Oficial, mas eu tô todo dia no TikTok, às 10 horas, tá? Vanessa Fontana, fazendo uma live que tá... 10 da noite? 10 horas, que tá super bombada. Vou te adicionar. Que é música... TikTok, hein, gente? Estudo, TikTok. palavra e discussão... Que aí vai para a Bíblia, vai para a discussão do dia a dia, e entra gente de todo tipo ali para discutir e estudar sobre as coisas, entendeu? E você, Pedro, quem quiser entrar em contato com você, dá a tua arroba, para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir. Eu tenho o Facebook, Pedro Ismael Oliveira, eu tenho Instagram também, é a mesma coisa, né? E eu tenho também, quem quiser ver algumas coisas também, eu tenho um YouTube com algumas coisas que eu já fiz no Teatro Municipal e em outros lugares também, que também é Pedro Oliveira. Pedro Oliveira. É. Legal. Vamos tocar a música que eu separei aí do... Olá, eu sou a Carla Cis.
a responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla C. Faraó mau, né, que pisava no Moisés, né? O José que aparece lá também para falar sobre os sonhos, né? E é tudo a mesma coisa, né? Tudo se repete. Tudo se repete, É verdade. isso. Que bom estar aqui com vocês. Mais uma quinta-feira, mais um programa do João que está se encerrando. Eu com o prazer de estar trazendo Pedro Oliveira, cantor lá do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e Vanessa Fontana, cantora gospel. Que bom estar com vocês, o papo foi ótimo. E assistam a gente sempre por aqui pela Rádio Tropical Web Brasil. Sempre um ponto de encontro, trazendo gente bacana para falar de cultura, falar de teatro, falar de música para vocês. Mais um programa feito especialmente para vocês, hoje, dia 30 de abril. Saímos daqui agora e vamos lá para o show do meu amigo Vladimir Cabanas, com a Cecília Santos cantando Tom Jobim e Elis Regina, e vocês estão convidados. Rua Riachuelo 124, no Hotel Vila Galé. O Pedro vai comigo e a Vanessa só não vai se não quiser. Vamos já. Valeu, gente. É isso. Obrigado.